Olá, muito boa tarde, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu estou de volta aqui para fazer mais um vídeo para vocês e, na realidade, dar uma continuidade, né, no mesmo tema que eu já vinha falando anteriormente sobre aquilo que a gente está vivendo na nossa nação ou no mundo, digamos assim, no momento atual. E dizer que é preocupante da forma em que a gente está vendo tudo acontecer. Olhando isso, e eu estou olhando isso de uma maneira mais voltada para o espiritual, voltada para a igreja, que o meu foco é esse, né? Trabalhar a igreja do Senhor e trabalhar a minha fé, e trabalhar os nossos irmãos na fé. E a minha convocação hoje aqui é exatamente isso, conversar com você, meu irmão evangélico, meu irmão católico, aqueles que professam a fé, para que a gente possa estar atento àquilo que está acontecendo. Eu queria deixar um texto com vocês que está em Apocalipse 12, 7 e 9, que diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele e a antiga serpente chamada Diabo, ou seja, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados aonde? Na terra. Foram lançados na terra. Queridos, o que se vê hoje na realidade é uma grande disputa na nossa nação. E eu temo porque o Brasil está vivendo um momento muito tenso, mas muito tenso mesmo, porque parece que não há mais uma harmonia, né, das instituições. E se a gente olhar para essa CPI, tudo que está acontecendo ali, né, o ódio que está sendo gerado, a mentira e todas essas coisas, ódio, mentira, tudo isso, nada disso procede de Deus, procede muito pelo contrário, isso procede do inimigo. E por que eu digo que é preocupante? Porque, queridos, eu queria, eu queria desafiar você a estudar um pouquinho a história não só do Brasil, mas principalmente dos países chamados socialistas, comunistas, né? O que acontece com você como família, o que acontece com a igreja do Senhor, que você desse uma olhadinha em tudo isso para que você tivesse noção de que nós estamos vivendo agora. A igreja precisa acordar, não é hora de festa não, meu irmão, é hora de oração, é hora de buscar em Deus solução. É hora, se nós, aqueles que dizem, por exemplo, né, eu não estou aqui falando em nome do Bolsonaro, embora eu voltei e voto novamente no Bolsonaro, pelo menos até agora, ou até a presente data, mas eu volto a frisar que a minha luta pelo meu país, né, o país onde os meus netos vão viver, o futuro dos meus netos depende desse momento que nós estamos vivendo agora, acredite nisso. O futuro do nosso país depende, queridos, desse momento em que nós estamos vivendo agora. Por quê? Se você olhar, por exemplo, queridos, se você for fazer um estudo sobre a Venezuela, por exemplo, né? Se você for lá dar uma olhada lá no Google, pesquisar sobre a Venezuela, você vai perceber que nos anos 70 a Venezuela era um país fortíssimo. Era um país fortíssimo, tanto é que a Venezuela nos anos 70, se não me engano, ela era dos países da América Latina, era o mais próspero, quase 3 vezes maior do que a economia deles era quase que 3 vezes maior do que a nossa dos brasileiros. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dá esse cenário durante até a década de 90, eles viveram essa prosperidade. E aí você começa a perceber, você vai ver como era esse país, a prosperidade que tinha nesse país, né? E você vai ver o que é que aconteceu depois que entrou esse regime comunista. Aí vocês vão ver a decadência, o que é que aconteceu. Dá uma olhada na Argentina, o que está acontecendo na Argentina, né? Hoje 41% da população argentina está na pobreza, né? E vai aumentar isso ainda. E se você for olhar tudo isso, tudo que aconteceu na Argentina, você vai ver o que está acontecendo agora, certo? 41% dos argentinos, sim, 4 entre cada 10 são pobres depois que entrou o comunismo na Argentina. Se você for olhar para a história de Cuba, né? Vai olhar para a história de Cuba, você vai ver como era Cuba. Cuba era uma coisa linda. Cuba era um país onde os americanos vinham tirar férias nas ilhas do Caribe. Era um país próspero, um país bonito,
cheio de vida. Vai ver o que é Cuba hoje, depois do socialismo, do comunismo, vai ver o que é Cuba. Estuda um pouquinho sobre a Revolução Cubana e você vai ter uma ideia do que é Cuba. Você deve estudar também sobre Carlos André Pérez, que comandava a Venezuela. Lá antes de todo esse governo, André Pérez ele comandou a Venezuela de 74 a 93. Nesse período foi um dos períodos prósperos, onde as famílias eram alegres, as famílias eram prósperas. Né? E tudo isso, queridos, imaginem tudo isso acontecendo na nossa nação. Só para vocês lembrar você que a metade do que está acontecendo na Venezuela aqui no Brasil já sairia um estrago muito maior em função do tamanho da nossa nação. Será que é isso que você quer para a nossa nação? Claro que não, eu tenho certeza que não. O que está nos faltando é consciência, a realidade do que está acontecendo. Queridos, se você olhar essa CPI, e eu às vezes olho sim só um pouquinho, porque eu não tenho mais estômago para ver toda, eu só olho para poder buscar informações, né? Você vai ver que é puro ódio. É mentira, ódio, falcatruas. Se você for fazer um levantamento, por exemplo, o nosso Supremo, que era para ser o arauto da justiça, para defender a justiça, o que é que o Supremo fez agora? Ele acaba de dizer que os governadores que pegaram o dinheiro do governo para comprar respiradores, para comprar vacina e não fizeram absolutamente nada disso e esse dinheiro sumiu, esses governadores não podem ser investigados. Olha a contradição de tudo isso, gente. Não podem, por quê? Porque o foco é única e exclusivamente o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro tirou de cena grandes empresários, grandes empresas que se lucretavam com dinheiro público, com o nosso dinheiro. Querido, se você for dar uma olhadinha, em vez de você ficar só no WhatsApp lá, vá um pouquinho lá e pesquisa sobre as obras dos últimos anos no Brasil, no governo Bolsonaro. Querido, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos há uma propaganda muito boa do nosso país em função do crescimento que está aí. Certo? Se você olhar também agora, por exemplo, ali Osiris, Renan Calheiros, esses caras, olha a quantidade de processos. Vai lá, dá uma olhada na quantidade de processos que esses homens respondem. E aí o que se vê no Brasil é o bandido julgando o inocente. E todo mundo está aceitando isso, uma imprensa corrupta, não é todas, eu inclusive tenho alguns nomes aqui que eu recomendo a você, como o Augusto Nunes da PAN e toda aquela equipe da PAN, como o próprio Alexandre Garcia da CNN, são jornalistas, Lula Combe, que são jornalistas que têm um trabalho jornalístico excelente, que é o que o jornalista precisa fazer, que é informar e não opinar. Mas hoje nós estamos vivendo um momento em que as instituições elas foram aparelhadas ao longo dos anos pelo governo de esquerda, para viver exatamente esse momento. E mesmo hoje, mesmo com o governo Bolsonaro, ainda existe aparelhado o Supremo, né? Faculdades, uma série de coisas que estão aparelhadas ainda hoje. Você quer ter uma ideia? Por exemplo, faça um levantamento, faça um raciocínio entre as passeatas que são feitas pelo governo Bolsonaro. Quando eles passam, o que é que acontece? Nada de anormal, apenas eles passam seu protesto decente, né? Mas pega uma passeata de esquerda, vê o rastro que fica para trás, carros quebrados, vitrines quebradas, os estabelecimentos públicos depredados. Que é isso que eles fazem? É esse o país que você quer para você? E eu quero deixar claro aqui que eu estou falando para você cristão e não cristão. Para você cristão e não cristão. Quando você vê, por exemplo, o Supremo defendendo aquilo que é errado, ou seja, por exemplo, nós tivemos no Brasil um trabalho que foi feito pela Lava Jato, e aqui não cabe dizer se o Moro fez certo ou fez errado. O fato é que só o fato desses homens devolverem o dinheiro, foram milhões que devolveram, isso é minha culpa, é um confessar da culpa. Né? E nós sabemos que houve todos esses desvios. A gente sabe disso. Né? Nós temos hoje pessoas presas por muito menos do que fez o Lula, mas o Lula está solto. Para quê? Porque o Lula, eles estão apostando que o Lula possa tirar o Bolsonaro para voltar toda aquela, toda aquela falcatrua que vinha sendo feita até então, certo? E eles querem agora
trabalhar contra a igreja, porque eles acham que os evangélicos é que fizeram todo esse trabalho de colocar lá o Bolsonaro. E Bolsonaro vem com um discurso dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha como age o inimigo. Olha como age o inimigo. Ontem os irmãos Miranda, que vieram com essa denúncia agora contra o Bolsonaro, ele vem com a Bíblia e com o mesmo texto. Olha só. Deu para entender? Agora, procure na internet ver quem são os irmãos Mirandas, principalmente esse deputado. Procura ver quem ele é, vê lá, vê as notícias que eram vinculadas nele pela própria Globo até um tempo atrás, sobre os fatos dele, os feitos dele nos Estados Unidos e no Brasil. Quantas pessoas ele destruiu financeiramente. Vai lá e dá uma olhada, dá uma pesquisada nisso. A gente precisa, queridos, ter critérios. Eu, ultimamente, eu como presbítero da minha igreja, inclusive, eu tenho pensado um pouco antes de dar uma resposta. Por quê? Porque a gente procura primeiro os fatos, a gente não pode chegar a ser imediatista, né? Vamos fazer isso. Não, não é assim. No nosso caso, na nossa família, no nosso dia a dia, a gente tem que ter essa prudência de ver o que nós estamos fazendo. Mas agora eu quero falar como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar atento a esta guerra espiritual. E essa guerra espiritual, queridos, você não vai ganhar, nós não vamos ganhar ela brigando com o homem, não. É espiritual, você luta com o espírito, ou seja, com oração, com unidade. Buscar trabalhar a nossa fé a cada dia. Porque, queridos, essa luta que está sendo travada aí, ela é forte. Não se enganem. Não se enganem. Não se engane achando que essas coisas não, se você não fizer a tua parte, né, porque eles estão trabalhando. Se você olhar lá para aquela CPI, queridos, eles estão lá todos os dias. O foco deles é derrubar, e eles vão fazer trabalhando. Agora, nós precisamos também ter um foco na nossa fé, nós precisamos botar isso trabalhar isso cada dia em oração, em unidade. A igreja precisa se reunir mais, orar mais. E aí, queridos, me perdoem, eu sou presbiteriano, mas não é o momento de eu estar buscando apenas uma placa, mas eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que colocar a igreja em oração e convocar a igreja do Senhor. Não é convocar o presidente, não, é convocar a igreja do Senhor, aquele que se diz cristão, a oração. Precisamos nos levantar em oração. Porque não é possível que a gente consiga enxergar todas essas coisas todos os dias, esses desmandos que estão acontecendo no nosso país, essas injustiças que estão sendo cometidas no nosso país, né, e ficarmos calados. O que está em risco é a vida dos meus netos, do teu filho que está em risco, é a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. A nossa liberdade está em risco. Atentem para isso que está acontecendo. E esse momento ele é crucial. O teu amanhã e o amanhã do teu neto, quero frisar mais uma vez, dos teus filhos, da tua empresa, depende do que acontecer agora. Porque se esses homens voltarem ao poder, e você já sabe como eles agem, se você procura ver quantos bilhões foram tirados do Brasil para vários países de esquerda feito pelo só no governo Dilma, vai lá e pesquisa, meus irmãos. Pesquisem isso um pouquinho, sentem um pouquinho na frente do computador e vão pesquisar. Tá? Não fiquem mandando piadinha disso, piadinha daquilo. Não, pesquisem para que vocês tenham objetivos de oração, para que vocês saibam com que nós estamos lidando. Nós precisamos ter consciência da nossa força, nós precisamos ter consciência do nosso papel como igreja. Nós precisamos ter consciência de que é o momento da igreja estar também buscando em oração. Vocês lembram quando os apóstolos eram perseguidos e quando eles eram como Pedro foi, o que é que a igreja fazia? A igreja se reunia para orar. Era esse o papel da igreja e é esse o nosso papel, não é momento de festa não, meus irmãos. Além de tudo, nós temos essa questão da pandemia que tem ceifado muitas vidas. Muitas vidas. E não pensem vocês que toda essa briga é para aqueles que morreram, não, é para satisfação pessoal, para o ego deles e para que algumas empresas ganhem dinheiro e haja aquilo que sempre houve, a minha fatia. É isso que eles estão lutando. Você já se perguntou por que Renan Calheiros responde a 21 processos e nunca foi preso?
Hã? Ele é Deus? Não. É que provavelmente ele tem muitos da justiça na mão. Então, se eu tenho alguém na mão, é porque existe erro dos dois lados. Agora, todas essas coisas só podem, queridos, elas só podem ser levadas, né, para Deus. A única forma de nós ganharmos. Quando o Bolsonaro fala e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, essa verdade que ela tem que vir à tona, a primeira verdade é que você tem que estar buscando em Deus as respostas. E Deus revela. Você lembra quando o profeta fala para Deus, pede para que Deus abra os olhos do garoto lá para que ele enxergue o que está acontecendo, e quando o garoto vê, nossa, ele acha que é a guerra, como eu estou achando agora de tudo isso que está vendo, mas eu estou dizendo isso para que vocês atentem, que se vocês abrirem os olhos da fé, o Senhor vai mostrar o potencial, o grande exército que está em volta da nossa nação para tentar livrar a nossa nação desse povo. E desse grande exército, você faz parte e eu faço parte. E nós precisamos estar atento a isso. Buscar orar. Orar ao Senhor. Buscar resposta em Deus. Porque não é possível. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, está lá em 2 Coríntios 10, 3 e 5. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. 2 Coríntios 11, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjos. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês para o Salmo 91, que começa assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer a Deus, ao Senhor, ele pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, ó meu Deus, em quem confio, ele o livrará do laço do caçador. Ok? Mas vejam como é que ele começa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Aquele que habita. E o que é abrigar-se no Altíssimo? É aquele que vive, que professa a fé em Deus, mas que está ali como servo, como obediente às vontades de Deus, como instrumento de Deus. E como instrumento de Deus nessa hora, nessa luta espiritual que está sobre essa nação, cabe a você, queridos, usar o teu joelho, a tua maior ferramenta, a tua maior arma, a tua maior metralhadora é o teu joelho e a tua fé. Trabalhe isso todos os dias. Você, como igreja do Senhor, precisa acordar para isso que está acontecendo, porque nós somos muito egoístas às vezes, sabe? Às vezes, como as coisas não estão me atingindo ainda, eu fico tranquilo. Queridos, não espere que ela atinja você, porque ela já atingiu outras pessoas. Tenha misericórdia daqueles que já estão sendo atingidos por isso. Muita gente está passando por dificuldades em função da pandemia, em função de mortes, em função de empresas que fecharam por causa do lockdown e uma série de coisas mais. O mundo já está passando por dificuldade. Então não espere, não é porque não aconteceu comigo. Não, queridos. O meu próximo é responsabilidade minha também. Essa nação em que eu vivo é responsabilidade minha também. Essa é a nação que Deus me deu e é uma nação maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus tem grandes obras para fazer na nossa nação. Há um levante do Senhor nessa nação, porque o que o presidente Bolsonaro falou é profético, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero dizer ao senhor Luiz Miranda também, que ele veio com a Bíblia com o mesmo versículo, e eu tenho fé nisso, realmente, que nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar de pessoas como o Senhor, que trabalham falcatruas, que trabalham engano no povo, que trabalham mentiras. E nada disso procede do Senhor. Essa palavra, queridos, essa palavra que o Senhor acaba de dizer, ela é uma palavra profética, mas ela vem do Senhor, ela não faz parte daqueles que o cercam. Eu tenho certeza disso. Então a você, querido irmão, querido amigo, você que professa ou não uma fé em Cristo Jesus, eu te desafio a dar uma olhada nesses países que eu falei para você. A dar uma olhada, por exemplo, no que está acontecendo no mundo com países comunistas, o que está acontecendo com as famílias. Lembre-se, você que tem um filho pequeno, você que tem uma filhinha pequena, essa tua filhinha ela vai para um colégio onde ela vai ser obrigada a entrar no banheiro com um marmanjo lá, certo? No mesmo banheiro. Você confia nesse marmanjo vendo a tua filhinha ali dentro do banheiro?
Você confia? É? Então eu quero dizer para você o seguinte, queridos, que isso já está acontecendo. A própria Unicef, a Unicef agora saiu com um relatório, olha bem, a Unicef saiu com um relatório dizendo que tirar as crianças, proibir as crianças de ver coisas pornográficas ofende a elas e tira delas o direito de crescimento. Olha só. E interessante que a Unicef só lançou esse relatório dela dias depois que os Estados Unidos liberou a verba, que normalmente são mais de 300 milhões para o trabalho da Unicef. Depois que eles ganharam a verba, então eles pegaram e soltaram esse relatório, que foi contestado por muita gente, e agora eles estão mudando algumas frases, porque não era bem isso que eles queriam dizer, mas já foi dito. É isso que eles estão trabalhando, é para isso que o inimigo está trabalhando, para expor o teu filho, para tragar a tua filha, para destruir a tua família. Então você tem responsabilidade sim com essa nação. Renan Calheiros hoje está sendo ovacionado pela uma imprensa corrupta e que está a serviço de grandes grupos. Você sabe disso, não precisa eu dizer para você que você sabe disso, e você só se engana se você não quiser se incomodar. Mas eu digo a você que quem aceita Cristo, aceita também uma carga de lutas que precisa ser vencida. Nós temos a confiança e a certeza da vitória, mas nós não podemos querer apenas vitória sem uma luta. Isso não existe em lugar nenhum. Então, querido, seja responsável pela tua família, seja responsável pela tua nação, seja responsável pelo teu estado. Não fique esperando que o outro lute, uma luta que também é sua. Isso é covardia da nossa parte. Nós precisamos buscar em Deus, orando, buscando, jejuando, incentivando a tua igreja. Liga para o teu irmão, incentiva o teu irmão a oração, incentiva a tua igreja a buscar mais em oração. Incentive a tua igreja, incentive as pessoas a trabalhar mais a oração na igreja, oração de propósito. Vamos orar por essa nação, vamos orar pelo presidente, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essa pandemia cesse, mas que essa CPI também, que se tornou a CPI do ódio, também cesse e que não leve mais tanta dor ao coração do brasileiro. Porque pelo menos a mim dói quando eu olho aquilo que está sendo discutido lá e que a gente percebe quem está julgando quem. Sabe, queridos, isso é que me dói. Quem está julgando quem ali? As pessoas que estão sentadas no banco como se fossem juízes deveriam estar no banco de réu. É triste isso para uma nação como a minha. É triste isso. Então, queridos, eu volto a frisar. O futuro da nossa nação depende de tudo que acontecer agora, nesse período. E você é responsável, assim como eu. Não espere acontecer para reclamar depois. Tenha atitude hoje. Busque ao Senhor. Busque ajuda no Senhor. Não precisa ir para a rua fazer quebra-quebra não, mas busque no Senhor, mas busque com fé. Porque o que faz a diferença na tua nação, o que faz diferença na tua vida, o que faz diferença na tua igreja, na tua família, é fé. Não é confiança em você mesmo, não. É confiança num Deus que te criou, que te gerou e que te chamou. E que se Ele te chamou, Ele te deu uma missão. Essa missão é amar. Amar a quem? A você e ao próximo. E se você ama os teus irmãos, se você ama a tua filha, o teu filho, a tua família, lute por elas, por um país que elas possam viver decentemente e que elas tenham liberdade de expressão, porque isso nos será roubado se nós nos calarmos agora. E a você, pastor, que acha que dá para juntar as duas coisas, comunismo com igreja, eu lamento dizer para você que você precisa se voltar para Deus e que você precisa buscar em Deus novamente, não em livros, não em filosofias, sabe? Não em livros de autoajuda. Achar que cristianismo e comunismo dá para andar junto, vocês estão confundindo muita coisa. Vocês estão lendo muita coisa, mas não estão lendo a Bíblia do Senhor. Ou talvez vocês até estejam lendo, mas vocês estão andando no seu próprio conhecimento, baseado em conhecimentos humanos e não em conhecimentos divinos. Eu tenho que orar por vocês. E lamento profundamente ter que dizer isso para pastores que professaram a fé e que prometeram, né, viver a justiça de Deus. E isso eu tenho certeza que não é a justiça de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos buscar solução sim. Não na nossa força, não em você mesmo,
Acredite nisso, porque você não pode nada, assim como eu não posso nada. Mas tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É nele que nós precisamos buscar. E eu estou falando com você, independente de placa de religião. Eu já falei para você aqui. Mas busque. Olhe para a tua família agora, olhe para o teu filho agora e pergunte para você mesmo, que país eu quero para o meu filho? É esse que o senhor Renan Calheiros quer? É esse que o Osíris quer? É esse que Lula quer? É esse que esse pessoal de esquerda quer? É esse pessoal que eles querem de destruir a família, de acabar com a religião, de não, as crianças terem o direito de escolher se querem ser menino ou menina? É isso, se for isso que você quer, meu querido, então eu aceito, respeito você, você não precisa nem orar. Deixa que nós vamos orar por você também, tá bom? Que Deus abençoe e que te guarde. Em nome de Jesus. Amém.